Os motores da nave param totalmente. Você está sendo puxado para o monstro supremo do universo, um buraco negro supermassivo. Em instantes, o tempo desacelera, o espaço se distorce e as leis da física se desfazem. Não há saída, só o limite da realidade. Com 9 bilhões de anos faltando, o buraco negro que vai engolir você começa a se formar. A jovem Via Láctea estava se formando em uma teia caótica e turbulenta de estrelas, gás e matéria escura. Galáxias menores estão sendo esmagadas umas contra as outras, e a gravidade está esculpindo as estruturas que um dia serão o lar do nosso Sol. No caos cósmico, o coração de um monstro começa a surgir. Um buraco negro supermassivo, futuramente chamado Sagitário A, torna-se a força sombria no centro da galáxia. Nem todos os buracos negros têm a mesma origem. A maioria é de massa estelar, formada pela morte de gigantes. Quando uma estrela, com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol, consome todo o seu combustível, o empurrão para fora da fusão colapsa, a gravidade vence, esmagando tudo para dentro até que o próprio espaço desabe e um buraco negro nasce. O núcleo colapsa, desencadeando uma supernova tão brilhante que pode, por um breve momento, ofuscar uma galáxia inteira. O que sobra é um buraco negro, com 10 a 50 vezes a massa do Sol, muito denso, porém pequeno na escala cósmica. Sagitário A é totalmente diferente. Um buraco negro supermassivo. Um objeto com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol, em um espaço menor que a órbita de Mercúrio. Sagitário A surgiu por canibalismo cósmico. Ao longo de bilhões de anos, ele consumiu tudo o que se aproximou demais, incluindo estrelas, planetas e até outros buracos negros. A cada refeição, o poço gravitacional de Sagitário A ficava maior e mais forte. Por fora, ele é silencioso, uma silhueta escura cercada por um halo de plasma brilhando a milhões de graus. Mas, além dessa superfície calma, existe um lugar onde o espaço e o tempo estão tão distorcidos que as leis da física começam a falhar. E em um futuro distante, 9 bilhões de anos após o seu nascimento, é para lá que você estará indo. TM um dia. Você tem viajado pelo espaço profundo há meses. O brilho de Sagitário, uma presença imensa. Agora, falta só um dia para você encarar o buraco negro, tudo pela ciência. Dessa distância, ele não parece assustador, apenas um círculo perfeitamente escuro cercado por um halo de fogo. Disco de acreção brilhante de gás e poeira, aquecido a milhões de graus Kelvin ao espiralar para dentro. Mas não se engane, o objeto mais extremo da galáxia te espera. Sua nave deriva para uma região que os astrônomos chamam de região de gravidade forte, a cerca de vários bilhões de milhas do horizonte de eventos do buraco negro. A essa distância, você ultrapassou o limite onde a gravidade já puxa sua espaçonave. Começa suave, mas logo fica forte ao ponto de enlouquecer os instrumentos de bordo. Os giroscópios giram de forma irregular, e o computador de navegação já não consegue mais traçar linhas retas. Aqui o espaço começa a se curvar significativamente. A teoria da relatividade geral de Einstein afirma que a gravidade não é uma força que puxa você. É a distorção do próprio espaço-tempo. Sagitário A, com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol, curva tanto o espaço-tempo que nem a luz escapa. Você percebe algo estranho. As estrelas atrás parecem normais, mas as da frente se distorcem e se espalham. Na borda do buraco negro, um anel luminoso se forma quando a luz orbita antes de ser sugada. Agora você está vendo o próprio limite da visibilidade, uma região tão distorcida que o conceito de cima e baixo começa a perder o sentido. O relógio da nave funciona normalmente, mas quem te observasse de longe veria algo bem diferente da própria perspectiva. O seu tempo já começou a desacelerar. De acordo com a relatividade, à medida que você se aproxima do buraco negro, a dilatação do tempo aumenta. Um segundo seu equivale a 11 segundos para eles. De longe é sutil, mas ao se aproximar, o tempo parece desacelerar até quase parar. A cada milha que você desce no poço gravitacional, o tempo se curva mais. Se pairasse com segurança a 1000 quilômetros do horizonte de eventos, 1 minuto perto de um buraco negro pode ser vários minutos para quem está longe. Se você se aproximar ainda mais, a algumas centenas de quilômetros, 1 hora ali pode ser anos para quem observa de fora do polo do buraco negro.
A traseira da nave se estica levemente, imperceptível fisicamente, mas detectada pelos sensores que emitem um alerta. A diferença gravitacional entre a frente e a traseira da nave, chamada força de maré, está aumentando. Quanto mais perto da singularidade, maiores as diferenças. Por enquanto, você está calmo, observando o buraco negro ocupar cada vez mais a sua visão. Amanhã você vai encarar o limite da realidade como conhecemos. Ao se aproximar e cruzar o horizonte de eventos, não há retorno. Restam 10 minutos. Se você se virar agora e acionar todos os propulsores da sua nave, teoricamente poderia escapar, mas por pouco. A gravidade do buraco negro é tão forte que até a luz precisa seguir um caminho exato para escapar. Os motores zumbem, mas a nave está pesada e lenta aqui fora. A força gravitacional cresce muito a cada passo em direção ao horizonte de eventos. A força gravitacional entre a frente e a traseira da nave aumenta a cada segundo. Ainda não é o suficiente para te despedaçar, mas já é o bastante para esticar visivelmente os corredores da sua nave. O pânico começa a tomar conta de você. Abra um canal e envie um sinal de rádio de volta para a estação espacial. Sentados logo além do alcance gravitacional do buraco negro, onde os cientistas acompanham sua jornada rumo a Sagitário A. A transmissão deixa sua nave na velocidade da luz. As ondas portadoras, moduladas pela sua voz, ricocheteiam na curvatura do espaço-tempo enquanto escapam da imensa gravidade do buraco negro. Bem, mas há um problema, e é grande. À medida que esses fótons se afastam da nave, perdem energia ao lutar contra a gravidade. Os comprimentos de onda do seu sinal se alongam e mudam para a parte inferior do espectro, mas para você o sinal soa normal. Na estação espacial, tudo é distorcido. Ela ajusta os receptores, sintonizando cada vez mais baixo. À medida que seu sinal enfraquece, o atraso aumenta. O que você disse há segundos está chegando à estação espacial horas depois. Mas mesmo que eles pudessem responder instantaneamente, o que os cientistas poderiam fazer? Você está a poucas centenas de milhas do horizonte de eventos e sua nave não tem impulso para escapar do buraco negro. Dentro da nave, o tempo parece normal. Você respira rápido e o coração acelera. Para a estação espacial, vendo de longe, seu relógio desacelera. Cada segundo que você vive se estende mais e mais no referencial da estação espacial. Da perspectiva deles, é como se você estivesse se movendo em melaço. E quanto mais perto você chega do horizonte, mais devagar você parece se mover. Enquanto isso, as forças de maré aumentam. A diferença ainda é pequena, mas cresce rapidamente. A cada segundo que passa, o gradiente fica mais íngreme, ameaçando puxar a estrutura da nave cada vez mais. Você verifica as leituras do casco, pequenas fraturas de tensão começam a aparecer no revestimento externo. Nada catastrófico, mas as luzes de alerta piscam do lado de fora e o espaço se distorce. O buraco negro cobre metade do céu. Na nave, você sente uma leve queda, mesmo sem aceleração nos instrumentos. Isso ocorre porque você está em queda livre. Você segue a curva do espaço-tempo rumo à singularidade, sem possibilidade de retorno. Hora zero. Há uma calma antes do caos, uma quietude estranha e impossível. Da estação espacial, você parece suspenso no tempo, acima do horizonte de eventos de Sagitário A. Segundo os instrumentos, seu tempo está quase congelado. Cada segundo para você está levando anos, décadas, ou talvez até séculos para aqueles que estão te observando. Mas, da sua perspectiva, tudo ainda parece normal, seus instrumentos ainda estão piscando, seu coração ainda está batendo. Você cruzou o horizonte de eventos, ponto sem retorno onde nem a luz escapa da gravidade do buraco negro. Isso significa que você entrou em um lugar onde a velocidade de escape é maior que a da luz. Isso é impossível, pois a física afirma que nada supera a velocidade da luz, mas você não está sozinho ao seu redor. Outros materiais, como gases, poeira cósmica e fragmentos de corpos celestes destruídos, são atraídos para dentro. Eles se uniram ao disco de acreção como uma tempestade de matéria superaquecida, girando rumo ao esquecimento. Esse calor faz o material emitir radiação eletromagnética intensa. Em ambientes cósmicos suaves, um disco de acreção pode brilhar no infravermelho. Sua radiação tem energia baixa, mas em buracos negros supermassivos, gravidade e atrito elevam a energia a níveis devastadores. A radiação do disco inclui raios X e gama de alta energia.
Sensores da nave são inundados por radiação estática e alarmes disparam. A tempestade eletromagnética lá fora é algo nunca antes enfrentado pela humanidade. As partículas no disco movem-se a até metade da velocidade da luz. Elas colidem e criam jatos de plasma que podem se estender por milhares de anos-luz. E ainda assim, neste momento, tudo parece silencioso. O som não pode te alcançar, ele não pode existir. Aqui, o espaço é quase um vácuo completo e todo aquele caos lá fora acontece em um silêncio absoluto e esmagador. Você observa pela janela enquanto a borda do horizonte de eventos distorce as estrelas, curvando-as em arcos surreais de luz. O universo parece derreter a partir da estação espacial. Sua imagem começa a sofrer um desvio para o vermelho enquanto a luz refletida em você se curva, lançando um tom vermelho sangue sobre o casco da sua nave. Para quem vê de fora, parece que você ficou parado no tempo, mas para você, a queda não termina. Você vê as estrelas se contorcendo acima da escuridão, engolindo o universo. Agora está dentro do horizonte de eventos. As regras do universo não se aplicam mais. Sabemos que lá fora você não será mais visto, mas sua jornada continua. A partir deste ponto não há como voltar atrás, nem pedir ajuda, nem diminuir o ritmo. T mais 20 segundos. Neste ponto, a gravidade puxando seus pés é muito mais forte do que na sua cabeça, e à medida que você continua caindo, essa diferença cresce exponencialmente. Milhares de milhas abaixo, o gradiente se torna letal. A parte inferior do corpo é puxada ao centro mais rápido que a superior. Seus ossos, músculos e ligações moleculares começam a se esticar. É nesse ponto que você começa a se parecer com um espaguete. E é por isso que os cientistas chamam esse processo de espaguetificação. Seu corpo estica até virar um fio fino de átomos, cada um caindo mais rápido que o anterior. Você é esticado em um fluxo de matéria com centenas de metros de comprimento e apenas micrômetros de largura. Não é imediato. Em um buraco negro supermassivo como Sagitário A, o processo pode durar vários segundos até você ser totalmente despedaçado. Ou seja, levaria tempo suficiente para você sentir, tempo suficiente para você entender que a gravidade agora se tornou sua executora. Vamos supor que de algum modo você sobreviveu à espaguetificação. Talvez sua nave seja feita de matéria exótica, alguma liga teórica que resiste a tensões de maré infinitas. Infelizmente, você não está sozinho ao seu redor. Cada vez mais matéria está caindo no buraco negro. Ter companhia nesse abismo escuro pode confortar, mas a descida não é pacífica. Você observa enquanto faixas de plasma espiralam passando pela sua nave, brilhando em um tom azul-branco doentio, antes de desaparecerem na escuridão abaixo. A turbulência é violenta e imprevisível. Campos magnéticos torcem partículas carregadas em nós e todo o disco crepita energia. Alguns pedaços dos destroços podem ser grandes o suficiente para perfurar o casco da sua nave, expondo você ao vazio do buraco negro. Às vezes, forças magnéticas nos polos do buraco negro desviam parte do material do disco de acreção para fora. Isso resulta em um jato relativístico, onde feixes altamente concentrados de matéria ionizada são lançados no espaço a quase a velocidade da luz. Esses jatos são dos fenômenos mais poderosos do universo, podendo se estender por milhões de anos-luz e emitir mais energia que uma galáxia inteira. Se não tivesse sorte de ser ejetado do buraco negro assim, seus átomos seriam espalhados pelo universo. Felizmente, você não está preso em um deles. Esses jatos se formam ao longo do eixo de rotação perpendicular ao disco de acreção, e você caiu quase de lado, embutido no plano do disco. Mesmo no disco, a radiação é intensa. A temperatura do buraco atinge milhares de graus e os sensores sobrecarregam com o ruído eletromagnético. Se você pudesse pausar e olhar ao redor, veria a matéria se esticando, torcendo e brilhando ao redor do buraco negro. Quanto mais próxima da singularidade, mais devagar se move, até que, eventualmente, cada pedaço de matéria que você pode ver será despedaçado e comprimido em algo infinitamente pequeno e denso. A partir daqui, a física perde o sentido. Distância, tempo e direção não se comportam mais como antes. Mesmo parecendo impossível, as coisas vão ficar ainda mais estranhas. T mais 40 segundos até agora. Você está muito além do universo conhecido, onde tudo começa a ficar especialmente estranho.
A gravidade do buraco negro não puxa apenas a matéria, ela distorce o próprio espaço-tempo. Quanto mais fundo você cai, mais essa distorção se intensifica, dobrando a realidade em formas que nenhuma mente humana poderia realmente imaginar. Você está vivenciando uma dilatação extrema do tempo, fenômeno previsto pela teoria da relatividade de Einstein. A dilatação do tempo ocorre quando a gravidade é tão intensa que o tempo desacelera. Para um observador próximo a um buraco negro, o efeito é extremo e as forças de maré tornam-se inimaginavelmente fortes. Cada átomo do seu corpo sente uma força de atração levemente diferente, e essa diferença cresce a cada instante. Nesse ponto, o campo gravitacional não está apenas rasgando você membro por membro, ele é avassalador. As forças eletromagnéticas e ligações que mantêm suas moléculas e átomos unidos não resistem à força diferencial. Segundo a teoria quântica, a informação não é destruída, só transformada de modo estranho e perturbador. Cada detalhe da sua existência, como suas memórias, átomos e sua própria essência, agora está codificado na superfície do horizonte de eventos. Você se tornou parte do buraco negro. T mais um minuto você alcançou a singularidade. Aqui a densidade se torna infinita e a curvatura do espaço-tempo imensurável. Toda a massa do buraco negro, milhões de vezes maior que a do Sol, é comprimida em um ponto menor que um átomo. Na sua visão, este é o momento em que espaço-tempo e espaço-tempo colapsam. Na singularidade, o tempo não flui. Não há antes nem depois, todas as direções levam ao mesmo ponto e não é possível voltar ou olhar adiante. O conceito de movimento perde o sentido. O que ocorre dentro da singularidade de um buraco negro? Uma teoria sugere que, na singularidade, toda a matéria é esmagada em um único ponto sem dimensão. As forças gravitacionais são tão fortes que superam todas as outras da natureza, como a eletromagnética, nuclear e quântica. Cada átomo e partícula do seu ser é forçado a ocupar um único espaço infinitamente pequeno. Você deixa de existir, não como matéria ou qualquer outra coisa. Também existe a teoria da gravidade quântica em loop, que propõe algo ainda mais estranho, que os buracos negros não destroem a informação, mas a transformam em vez de apagá-la. Seus dados corporais e mentais podem estar codificados em estruturas microscópicas do espaço-tempo e preservados para sempre. Alguns cientistas acham que isso pode explicar a radiação de Hawking, a lenta evaporação dos buracos negros ao emitirem partículas minúsculas por trilhões de anos. E então existe a teoria mais ousada de todas. No final de um buraco negro está o começo de um novo universo. Se as leis da mecânica quântica resistirem ao colapso total, a energia na singularidade pode explodir e criar nova região de espaço-tempo. Isso significa que é teoricamente possível que cada buraco negro em nosso universo possa conter outro universo dentro dele, criando uma boneca russa infinita de universos. Se isso for verdade, então agora, ao chegar à singularidade, seus átomos poderiam ser despedaçados, remontados e renascidos em um novo cosmos completamente diferente. Mas até que você alcance a singularidade do buraco negro em que caiu, não há como saber com certeza qual futuro o espera, pelo que podemos perceber. Nossas equações dizem que a singularidade é o fim do tempo, o fim do espaço e o fim de tudo o que a alcança. Mesmo na gravidade e mistério infinitos da singularidade, há uma chance surpreendente de que o fim da sua história aqui seja o começo em outro universo. Você já viu o que acontece se cair em um buraco negro, mas e o outro lado da equação cósmica? Assista. O que é um buraco branco, o oposto de um buraco negro? Para desvendar um grande mistério do espaço, clique neste vídeo.